Rafe, um garoto doce com uma imaginação fértil, passa a noite inteira desenhando. Ele está prestes a começar em uma nova escola no meio do semestre e nem percebe que o sol já nasceu até o despertador tocar. Sua imaginação volta a agir. Desta vez, um personagem de 2 cabeças do seu caderno de desenho salta para fora, ganha cor e, de alguma forma, explode ambas as cabeças. De qualquer forma, Rafe volta à realidade quando ouve Jules, sua mãe, chegando, e desliga o despertador antes de fingir estar dormindo. Jules percebe na hora e pede o caderno de desenhos. Em seguida, implora para que Rafe dê uma chance ao mundo real. Nesse momento, Georgia, a irmãzinha de Rafe, entra no quarto carregando seu cachorro, Calvin, e pede café da manhã para Jules, principalmente porque se considera uma assistente de cozinha. Eles se apressam, mas não rápido o suficiente para Georgia. Para ganhar tempo, Georgia, que é nova demais para dirigir, pega o carro e o leva até a frente da casa, deixando sua mãe e Rafe assistirem, impotentes, pela janela. Eles correm escada abaixo e Jules obriga Georgia a sair do volante. A caminho da escola, Georgia provoca o irmão por ter sido expulso de 2 escolas, acrescentando que, se for expulso desta também, vai acabar na prisão. Nada do que a mãe diga impede suas críticas. Logo, eles chegam a Hills Village Middle School e Jules anuncia que Carl, seu namorado despreocupado, vai buscá-los mais tarde. As crianças o detestam, até lhe deram o apelido de Urso, mas aguentam por causa da mãe. Rafe entra na escola e logo é barrado pelo diretor Dwight, que odeia tudo o que é criativo. Ele o acusa de violar o código 22 do regulamento escolar. Aparentemente, tudo o que Rafe está vestindo infringe as regras. Enquanto Dwight o repreende, Léo aparece sorrateiramente ao lado dele e imita seus gestos, forçando Rafe a segurar o riso. Depois da performance, Léo se afasta pelo corredor e faz uma reverência, deixando Dwight achar que ele era o motivo do sorriso de Rafe. No corredor, todos os alunos andam em 2 filas retas, e Rafe entra nelas, de olho em Léo. Quando se veem, saem da formação e começam a conversar no meio do corredor. Eles mal trocaram 2 palavras quando a vice-diretora Ida Stricker aparece gritando, mandando que respeitem a etiqueta do corredor. O professor Teller é o responsável pela turma de Rafe. Ele parece um cara legal e está conversando com um aluno chamado Sean quando Rafe entra na sala. Todos observam quando ele esbarra em uns legos na porta, causando uma péssima primeira impressão. No fim, Rafe se senta à frente de Miller, um valentão notório, e ouve o Sr. Teller tentar apresentá-lo à classe. Logo depois, o professor começa a aula usando os rappers Drake e Future como exemplos para explicar as trocas comerciais entre os Estados Unidos e o Canadá. No meio da aula, Miller começa a provocar Rafe, prometendo dar-lhe um cuecão tão forte que ele vai até sentir o gosto. Com isso, a imaginação de Rafe entra em ação novamente, e ele imagina todos os tipos possíveis de cuecão que Miller poderia lhe dar. Ele até se perde nos pensamentos até que a aula termina. Depois, todos os alunos vão ao auditório para ouvir os candidatos ao conselho estudantil. Norman fala primeiro, mas só pede para ser presidente porque o pai é rico e a madrasta é bonita. Por algum motivo, os alunos aplaudem seu discurso. Em seguida, Jeanne Galeta, única integrante do clube de audiovisual, pega o microfone e defende que as crianças possam se expressar livremente. Rafe fica encantado por ela na hora e a observa em admiração quando ela se revolta contra o estúpido código de vestimenta. Infelizmente, o diretor Dwight a interrompe no meio do discurso e apenas Rafe aplaude. Ela agradece em voz baixa e Rafe não consegue esconder o sorriso. Logo, o diretor Dwight pega o microfone e anuncia o início do teste BLAAR, Avaliação Básica de Prontidão Acadêmica, em 2 meses. Enquanto fala sobre o quanto adora o teste, Rafe rabisca um desenho do diretor Dwight com um zumbi em um cemitério. Léo acha hilário e uma aluna à frente deles vê o desenho. Ela pega o caderno para mostrar às amigas e assim o desenho começa a se espalhar. Toda a atenção se volta do diretor para o caderno e a vice-diretora Stricker o recupera e entrega ao Dwight. Ele olha e imediatamente encerra a assembleia, deixando claro para Rafe que ele está em grandes apuros. Após a aula, ele é chamado ao escritório do diretor, que puxa o caderno de desenhos. Como odiador de tudo que é criativo, Dwight elaborou o regulamento escolar para respaldar suas crenças absurdas. Ele entrega uma cópia ao Rafe e manda que leia a regra 26, que diz que todo material criativo sem ligação com os estudos será confiscado e destruído. Pior ainda, chama Gus, o zelador da escola, e pede que traga um balde de ácido. O diretor ameaça destruir o caderno e Rafe implora, explicando o quanto trabalhou naqueles desenhos, mas nada o faz mudar de ideia. Rafe assiste, impotente, enquanto o caderno é jogado no balde de ácido e começa a se dissolver, os personagens desenhados afogando-se diante de seus olhos. Deprimido, ele sai e se senta em um banco no estacionamento. Ali, recebe uma mensagem da mãe avisando da chegada de Carl, acompanhada de uma amiga, perguntando
perguntando como foi seu dia. Ele responde apenas com um emoji para mostrar o quanto foi horrível. Nesse instante, Léo aparece como sempre. Ele fala sobre um presente que tinha guardado para Rafe e promete que vai animá-lo. Léo vai embora no instante em que Cal chega. Como Cal não consegue parar o carro, Rafe precisa correr e pular dentro dele enquanto ainda está em movimento. Cal é insuportável, tanto que Georgia não entende o que a mãe vê nele. Além disso, ele é obcecado pelo carro, então ela coloca chiclete mascado no banco só de pirraça. Depois de deixá-los, Carl começa a lavar o carro e acaba molhando o pobre Calvin. Como vingança, Georgia limpa o bumbum do cachorro com a toalha de Carl e a joga dentro do carro dele. Mais tarde, Rafe abre o presente de Léo e descobre que veio acompanhado de um cartão. Ele está prestes a abri-lo quando Léo entra pela janela. Imediatamente, avisa Rafe para não abrir o cartão, e ele obedece. O presente é um novo caderno de desenhos, e por mais grato que esteja, isso não apaga a dor de ter perdido o anterior. Juntos, os dois andam pela casa, e Léo comenta sobre como o diretor destruiu o caderno. Ele sugere que quebrem todas as regras do regulamento antes da prova BLAAR em 2 meses. Rafe tem medo de ser expulso de mais uma escola, mas Léo garante que podem fazer tudo de forma anônima. Logo, ele convence Rafe a entrar nesse plano maluco e eles apertam as mãos em acordo. No dia seguinte, enquanto Jules usa o liquidificador, Rafe entra pela janela, com mãos e pés grudados de tanto adesivo por causa de sua primeira pegadinha. Ele se atrapalha por 1 minuto, e quando a mãe o vê, finge que apenas acordou cedo porque ama a escola. Na verdade, ele havia pregado uma peça no diretor Dwight. O pobre homem chega ao escritório naquela manhã e encontra tudo coberto de post-its amarelos. A vice-diretora Stricker logo aparece e fica tão surpresa quanto ele. Para tentar lidar com o problema, ela vai até o corredor, apenas para perceber que também está coberto de post-its. Há até uma sessão em que os post-its formam o rosto dela. Enquanto tenta fazer os alunos pararem devagar por ali, Gianni lhe diz que as regras não são para todos. A mesma mensagem que Rafe e Léo colaram na parede. Stricker consegue dispersar os alunos, mas Rafe risca mais uma regra quebrada de sua lista. Léo aparece em solidariedade e eles se cumprimentam com uma continência antes de seguir com o dia. Logo depois, Miller entra na sala e chuta a cadeira de Rafe como sempre faz, mas dessa vez, Rafe está de tão bom humor que não se abala. O Sr. Teller interrompe a confusão ao ligar a TV. Aparentemente, o diretor Dwight gostaria de falar com os alunos, mas não percebe que já está ao vivo. Ele passa uma grande vergonha até Jean avisá-lo. Dwight fala sobre os post-its espalhados pela escola e os alunos aplaudem o culpado, seja ele quem for. O aplauso acaba quando o diretor promete pegar o responsável e puni-lo de formas inimagináveis. O sorriso de Rafe desaparece mais rápido do que uma criança depois de roubar um biscoito. Após a escola, Carl leva Rafe e Georgia ao Dave e Buster's, onde apressa os dois para comerem logo e irem embora. Georgia zomba dele por ser tão peludo e mais uma vez o chama de urso. Aparentemente, Cal quer sair para assistir ao episódio mais recente de Game of Thrones, mas muda de ideia quando uma bela garçonete aparece na mesa. Pouco depois, ele vai ao banheiro e Rafe aproveita para desenhá-lo como um urso de verdade. Sua imaginação fértil faz o resto, imaginando Cal sofrendo bastante como um urso perdido na floresta. Naquela noite, Léo visita Rafe e eles percebem que, ao lado do desenho do urso, está o número do cartão de crédito de Cal. Para Léo, é o universo patrocinando a próxima quebra de regra e um novo par de tênis. Naquela noite, eles invadem a escola e Rafe instala um dispositivo de pum nos alto-falantes, de forma que, sempre que o sinal toca, o barulho o acompanha. Enquanto sua ideia genial diverte os colegas, Rafe risca mais uma regra da lista. Com 5 semanas restantes para a prova BLAAR, ele invade o escritório do diretor Dwight e enche o chapéu dele de tinta roxa. Quando Dwight retorna mais tarde, coloca o chapéu distraidamente, só para perceber a tinta e gritar desesperado. A aluna Bella aproveita para tirar uma foto rápida e espalhar para o máximo de estudantes possível. Em seguida, Rafe pinta os muros da escola com tanto grafite que o lugar parece ganhar vida. Rafe e Léo conversam sobre como é incrível as pessoas adorarem o trabalho, mas Rafe gostaria de compartilhar isso com alguém além de Léo. Eles são interrompidos por Miller, que dá ao Rafe sua dose diária de opressão. Logo depois, encontram Gianni distribuindo panfletos para sua eleição ao conselho estudantil. Ela reconhece Rafe como o único que a aplaudiu e eles apertam as mãos, começando a conversar. Ela fala o quanto ama a sensação de quebrar regras, especialmente por ser corajoso ir contra o sistema. Em seguida, mostra ao Rafe quantas curtidas as fotos dos grafites estão recebendo e explica como isso está inspirando outras escolas. Rafe quase confessa ser o responsável por tudo, mas graças ao Léo, muda de assunto. Gianni então o convida para sair na sexta-feira seguinte, mas não é um encontro como Rafe esperava. É um evento do Greenpeace. Ele tem que
que fingir que não acabou de convidá-la para sair. Assim que ela parte, ele solta um suspiro enorme, grato por não ter estragado tudo. Mais tarde, Stricker ajuda Dwight a lavar a tinta roxa do cabelo, e os dois comentam o quanto odeiam a felicidade das crianças. Com a prova BLAR chegando, decidem que é hora de endurecer ainda mais as regras. No dia seguinte, Stricker e Dwight chegam juntos à escola, mas ela tem o azar de abrir a porta do escritório para ele. Uma enxurrada de bolas de borracha sai rolando e Stricker escorrega, caindo de cara no chão. Enquanto isso, o Sr. Teller dá aula sobre a cadeia alimentar e pede que Sean a desenhe para a turma. Sean entra em pânico, então o professor pede ao Rafe que faça. Inseguro, ele pega o giz e começa desenhando o sol, depois a grama, e em seguida uma vaca comendo a grama. Ele desenha a cadeia de forma tão criativa que surpreende a classe, e ao final o professor o elogia. Todos saem da sala, menos Miller, que tenta intimidar Rafe mais uma vez. Dessa vez, o Sr. Teller defende o garoto, e Miller sai parecendo um idiota. À tarde, o professor se aproxima de Rafe na escada e pergunta por que ele está em Hills Village quando é um artista tão talentoso. Rafe então se abre, dizendo que teve anos difíceis e perdeu o irmãozinho para o câncer. O professor se compadece, mas o momento solene é interrompido pelo diretor Dwight, que solta uma piada maldosa sobre a arte de Rafe ser inútil. Ele também lembra a regra que proíbe qualquer um de mexer no armário de troféus, e Rafe precisa de muita força de vontade para sair sem retrucar. Acontece que é aniversário de Jules, então Carl a leva com as crianças a um restaurante chique. Ele beija a mão dela diante deles e Georgia fica tão enojada que quase vomita. Para separá-los, ela entrega seu presente à mãe, um avental estampado com o cantor Lionel Richie e a frase "Is it me you're cooking for?" Sou eu para quem você está cozinhando? Jules acha engraçado, mas Carl, sendo um estraga-prazeres, não. Rafe entrega seu presente em seguida, um desenho dela com Georgia e ele mesmo. Ela adora e se levanta para beijar os filhos. Já Carl fica irritado porque Rafe não o incluiu no retrato. Carl então mostra o próprio presente, um anel de noivado caríssimo, que imediatamente impressiona Jules. Georgia e Rafe detestam e torcem para que a mãe diga não. Infelizmente, ela aceita se casar com Carl. Ele vai além e pede para se mudar para a casa dela. E ela concorda, sem notar como os filhos se sentem. Enquanto Rafe e Georgia ficam arrasados, Carl abraça Jules e, de propósito, derruba um copo de água sobre o desenho de Rafe. Nos dias seguintes, Carl começa a levar suas coisas para a casa deles, chegando a reclamar porque Calvin fez xixi em seu terno. Georgia não sente um pingo de culpa, então Carl os ameaça, dizendo que é o único motivo da felicidade de Jules. Ele até os chama de hóspedes em sua própria casa. Naquela noite, Rafe conversa com Léo enquanto enchem o armário de troféus da escola com caranguejos e enguias. Aparentemente, Jules não percebe o quanto Carl é um idiota, mas Léo aconselha Rafe a lidar com um idiota de cada vez. Com isso, eles vão para casa. Faltam apenas 3 semanas para a prova BLAAR. E o diretor Dwight chega à escola para encontrar o armário de troféus transformado em aquário. Ele fica tão furioso que grita para ninguém em particular e vai direto para a sala de audiovisual. Lá, Jânio conecta ao sistema da escola inteira, avisando que a camisa dele pode ser um problema. O diretor não dá ouvidos. Quando começa a transmissão, a manga verde se mistura com o fundo e ele parece apenas uma cabeça falante. É engraçado no início, mas logo ele anuncia novas regras. Começa cancelando o acesso aos banheiros e depois todas as atividades extracurriculares. Pior ainda, dissolve o governo estudantil e todos os clubes, incluindo o de audiovisual. A imaginação de Rafe retrata Dwight como um monstro zumbi, e tudo o que ele consegue pensar é em ser perseguido e quase devorado por essa criatura. No dia seguinte, Dwight e Stricker revisam os resultados do simulado e concluem que ficarão em segundo lugar se a escola continuar assim. Olhando pela janela, ele vê o Sr. Teller brincando com seus alunos e o culpa por baixar a média geral. Na visão dele, se conseguirem impedir a turma do Sr. Teller de participar do teste BLAAR Hills Village, continuará em primeiro lugar. Depois da escola, Ginny segue sua campanha pelo Greenpeace, pedindo a quem quiser ouvir que ajude os ursos polares. O diretor aparece apenas para repreendê-la por quebrar suas novas regras, e ainda está brigando com ela quando Rafe e Léo chegam. A situação esquenta quando Rafe o confronta, e Jen acaba na detenção. Ela sinaliza para Rafe não ir além, para que ele não seja punido também. Ele obedece. Mais tarde, Jules reclama de Rafe para Carl, dizendo que ele não tem comido e anda muito isolado. Carl responde chamando-o de esquisito, e não muda de ideia mesmo com Jules defendendo o filho. Carl até sugere levá-lo a um terapeuta, e se oferece para arranjar um,
Enquanto isso, Georgia escuta toda a conversa. Assim que Jules sai da sala, Carl começa a procurar escolas militares para mandar Rafe, mas o celular interpreta mal seu comando de voz e liga para a mãe dele. Como bom idiota que é, Carl finge que a ligação está com falha e desliga. Agora faltam 2 dias para a prova BLAAR e Rafe prepara sua maior invenção até então. Ele sobe no forro do corredor e conecta 3 tipos diferentes de tinta aos sprinklers para ajudar Jean. Leo questiona se ela realmente vale tanto, mas Rafe diz que atravessaria o fogo só para vê-la sorrir. Depois de preparar a pegadinha, ele volta para casa e entra no quarto pela janela. Lá encontra Georgia esperando, com lágrimas nos olhos. Ela confessa o quanto está preocupada e revela o plano de Carl de enviá-lo para uma escola militar para delinquentes. Ela desabafa dizendo que pode parecer durona, mas não consegue enfrentar Carl sozinha e faz Rafe prometer que não vai causar mais problemas. Ele promete se comportar e os irmãos compartilham um abraço carinhoso antes de voltarem a se provocar, como irmãos devem fazer. Um dia antes do BLAAR, Leo tenta convencer Rafe a participar da última pegadinha, mas Rafe não cede por causa de sua promessa a Georgia. Infelizmente, o diretor Dwight ainda não terminou de causar problemas. Ele invade a aula do Sr. Teller durante a chamada e acusa todos os alunos de serem responsáveis pelas pegadinhas. Dwight então leva todos para o corredor e abre os 4 primeiros armários da direita, revelando de tudo, desde spray de tinta até bolas de plástico. Ele afirma que isso é prova suficiente e suspende a classe inteira por 1 semana. Em resposta, o Sr. Teller acusa o diretor Dwight de armar contra seus alunos e acaba sendo demitido por isso. Todos ficam em silêncio e Rafe, sentindo-se culpado, observa o diretor se afastar. Mais tarde, Rafe vai ao escritório do diretor Dwight e confessa tudo o que fez, sem saber que o diretor havia suspendido toda a turma de propósito. Dwight tenta suborná-lo, prometendo deixá-lo na escola se ficar quieto sobre as pegadinhas, mas Rafe recusa. Em vez disso, ele sobe na mesa do diretor e aciona o alarme de incêndio. Os sprinklers entram em ação imediatamente, espalhando água colorida por todo o corredor. Enquanto os alunos dançam e riem sob os sprinklers, o diretor Dwight expulsa Rafe por quebrar mais uma regra fundamental. Os alunos do lado de fora não fazem ideia do sacrifício dele, mas sem dúvida, tem o melhor momento de suas vidas. Pouco depois, Rafe sai e encontra Carl esperando por ele, com uma expressão de desprezo. Carl então entrega a ele a mesma toalha com a qual Georgia havia limpado o bumbum de Calvin, mas Rafe está derrotado demais para discutir. Ao chegar em casa, sua mãe o confronta e eles discutem sobre seu comportamento. Ela revela que encontraram uma escola militar para crianças com problemas de autoridade, e Rafe, desapontado, permanece em silêncio ao ouvir isso. Sua mãe senta-se ao lado dele e fala sobre seu irmão e o laço especial que tinham. A emoção aumenta quando ela menciona sua morte, acrescentando que Rafe não conseguiu deixá-lo ir. Até hoje, Rafe ainda finge que ele está por perto, ainda finge que Leo não se foi. Em resposta, Jules admite que também sente falta de Leo, e eles se abraçam, confessando o quanto se amam. Jules deixa Rafe sozinho, mas encontra Georgia sentada na porta, chorando. Silenciosamente, ela se junta a ela e se consolam. Enquanto isso, Rafe finalmente cria coragem para abrir a última carta que Leo escreveu para ele. Nela, Leo confessa o quanto admirava seu irmão mais velho. Suas últimas palavras são um conselho para que Rafe siga em frente e encontre algo bonito, o que o faz chorar ainda mais. De repente, Rafe ouve barulho na janela e rapidamente enxuga os olhos. É Jane, que veio vê-lo. Acontece que ela sempre suspeitou que ele estivesse por trás das pegadinhas, mas teve certeza porque instalou câmeras para descobrir quem era o responsável. Jeanne então tira da bolsa um gravador de videocassete, VCR, e uma fita VHS, mostrando o vídeo de Rafe preparando a pegadinha dos sprinklers. No vídeo, ele conversa com Leo e ela pausa para perguntar sobre ele. Rafe abre o coração, revelando que Leo morreu e que ele o imagina presente sempre que se sente sozinho. Felizmente, Jeanne acha isso doce em vez de tolo, como Rafe esperava. O momento passa e ela mostra mais gravações daquela noite. Ela havia flagrado o diretor Dwight plantando provas. Quando Rafe vê isso, se anima. Logo percebem que Dwight armou tudo porque receberia um bônus significativo se a Hills Village Middle School ficasse em primeiro lugar no teste BAAR. Por isso, eles planejam impedir a prova de qualquer maneira. Jeanne se encarrega de reunir os alunos suspensos, enquanto Rafe providencia transporte. Ele acorda Georgia e pergunta se ela está pronta para dirigir o carro de Carl. Georgia sorri imediatamente e até oferece Calvin para criar a distração perfeita. Rafe apresenta Georgia a Jeanne e depois de trocarem cumprimentos, embarcam na missão de conseguir as chaves do carro de Carl. Carl está assistindo TV e comendo bife quando eles chegam à sala de estar. Então começam enviando Calvin para distraí-lo. Funciona. Enquanto Carl luta com o cachorro, Rafe pega as chaves e os 3 escapam da casa. Georgia assume a direção, arranhando de propósito o carro de Carl contra a cerca até quebrar o retrovisor. Em pouco tempo, todos os alunos suspensos se reúnem em torno de uma fogueira no
terreno da escola e pela primeira vez, Miller pronuncia corretamente o nome de Rafe. Descobre-se também que o diretor Dwight fez inimigos, inclusive Gus, o zelador, que oferece ajuda ao Rafe e seu grupo. Bella invade o escritório do diretor e tira fotos do teste BLAAR, enquanto Rafe veste a fantasia do mascote da escola. Jean rouba um projetor junto com seu VCR e Miller puxa várias carteiras das salas de aula, posando para Bella enquanto faz isso. Enquanto isso, Gus liga sua motosserra e corta o arbusto em forma de número 1 do diretor Dwight. Ao amanhecer, Jules está preocupada achando que Rafe não sai do quarto. Carl se oferece para resolver, mas ao tentar arrombar a porta, só machuca o braço. Logo descobrem que Carl não está em casa e Jules corre para procurar os filhos. É oficialmente o dia do BLAAR na Hills Village Middle School e o diretor Dwight chega pontualmente. Seu bom humor acaba quando percebe que seu amado arbusto foi cortado e estranha ainda mais ao ver todas as carteiras do lado de fora. Ele tenta disfarçar e a prova começa, mas os alunos reclamam de perguntas estranhas. Investigando, Dwight percebe que os testes foram adulterados. Nesse momento, Miller, vestido de mascote, aparece no telhado e joga cópias trituradas da prova original como se fossem flocos de neve no inverno. Rafe sobe em uma carteira no centro, com a fita em mãos, e anuncia como Dwight foi corrupto, dizendo que tem provas de que ele plantou evidências contra os alunos. Furioso, Dwight tenta perseguir Rafe, mas tropeça em um aluno. Stricker vai ajudá-lo, mas também tropeça. Rapidamente, Rafe sobe no veículo todo-terreno de Gus e fogem juntos. Em retaliação, Dwight pega a bicicleta de um aluno aleatório e sai atrás deles. A imaginação de Rafe entra em cena novamente, e ele se vê fugindo de Dwight zumbi. Quanto mais perto ele chega, mais assustado Rafe fica. Depois de persegui-los até o estacionamento, Gus para o veículo e a imaginação de Rafe cessa. Tudo o que resta é o diretor Dwight exatamente onde eles queriam. Com o apertar de um botão, Gus despeja uma tonelada de esterco sobre ele, que se contorce de nojo. Para piorar, o Sr. Teller chega com a superintendente Danielle Wang, a quem contou tudo sobre os abusos de Dwight. O diretor tenta se defender, mas logo descobre que o Sr. Teller já havia registrado uma denúncia formal contra ele. Assim, a superintendente assiste à fita e confirma que Dwight cometeu uma infração grave. Ela o leva até seu escritório, onde o demite, aguardando revisão judicial. Dwight tenta sair com dignidade, mas Rafe havia colocado tinta verde em seu chapéu, e ele o coloca na frente de todos, envergonhando-se ainda mais. Ele sai em silêncio, com Stricker logo atrás. Enquanto isso, Jules finalmente se acalma ao encontrar Georgia sentada em cima do carro de Carl. Ela está aliviada demais para repreendê-la, e logo Rafe se junta a elas. Eles ainda estão conversando quando Carl chega de táxi, quase enlouquecendo ao ver o carro destruído. Ele ameaça Georgia para que pague pelos danos, mas Jules joga seu anel de noivado e manda ele usá-lo para consertar o carro. Carl continua grosseiro até o fim, gritando e resmungando ao entrar em seu veículo arruinado. Naquela noite, Rafe vê Léo pela última vez e eles conversam sobre como é incrível Rafe ter amigos de verdade agora. É um momento emocionante quando os irmãos fazem seu aperto de mão especial. E Rafe imagina uma nave Vinlotian levando Léo para o paraíso. Antes de partir, eles compartilham sua frase de sempre, Gractung, e Léo desaparece dentro da nave. Logo depois, Jane, que estava escutando, aparece e pergunta o que significa Gractung. Rafe revela que significa a vitória é nossa. Eles quebram juntos a última regra, e é simplesmente maravilhoso. Do céu, Léo e várias criações de Rafe o aplaudem, festejando sem parar.